vem, filho meu, desfrutar delícias mil, e para sempre eu estarei nos braços seus, protegido estou nos braços de Deus. Boa noite. Você é muito bem-vindo a esse tempo de reflexão e tempo de oração em família. Eu gostaria de convidá-lo a orarmos ao nosso Deus, entregando a Ele esse tempo. Oremos. Soberano Deus, o Senhor é Criador do céu e da terra. Cremos que o Senhor tem total direito sobre essa criação e sobre as nossas vidas. Nesse momento, Pai, eu quero entregar o nosso coração nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor faça em nós a Tua vontade. Abençoa-nos nessa noite. Dá-nos oração, dá-nos compreensão, dá-nos, ó Deus, o privilégio de, em tudo que fizermos, termos a Tua boa mão sobre nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor tenha, Deus, total liberdade em cada casa, em cada vida, e que aquilo que o Senhor preparou para nós, que possa chegar até o nosso coração. Nós oramos a Ti, Pai, pedindo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dar sequência hoje a uma série de temas que já temos falado nas últimas semanas. Falamos sobre forma de vida nos últimos dias, falamos sobre fé, governos e poderes. E hoje à noite eu gostaria de falar um pouco sobre anticristianismo nos últimos dias. Quando eu falo essa palavra, ela certamente deve chegar até os corações numa forma que desperta curiosidade, temor, porque a palavra anticristo, ela tem sido muito falada e certamente ela é objeto de grande curiosidade para a maioria das pessoas. O assunto, ele é de extrema curiosidade. Eu não tenho a menor dúvida de que tem se espalhado muito rapidamente, não apenas no YouTube ou nas redes sociais, como é tema de livros e de discussões entre pessoas. Quem é o anticristo? Quando virá o anticristo? E se já é a nossa geração que vai presenciar a manifestação dessa personalidade? Eu acredito até, perdoe a minha honestidade, que existe muita perda de tempo sobre esse assunto. Uma série de suposições, um líder surge, o povo fala é ele, aí surge outro e apontam é esse, e o tempo todo as pessoas estão tentando adivinhar quem é essa pessoa. Bem,
Isso é fruto de interesse, eu acho, mas acaba sendo um pouco de especulação e sim perda de tempo. Nessa noite, enquanto falo desse tema, eu quero dizer que eu não tenho respostas secretas, não. Eu até nem tenho a intenção de ficar debatendo ou falando sobre quem pode ser ou não essa figura. O desejo que eu tenho é de poder mostrar para todos o que a Bíblia fala dessa figura e como nós podemos nos portar diante da realidade desse tema. É um fato que quando nós falamos sobre anticristianismo ou movimento anticristo, alguns podem se perguntar então o que é ou quem é anticristo. Vamos olhar na palavra, porque o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, ele dá uma resposta no versículo 22. Ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Filho e o Pai. Olha então que o apóstolo João, um discípulo de Cristo, um profeta por meio de quem Deus deu a palavra que chegou até nós, esse homem inspirado pelo Espírito Santo diz que o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. A palavra nega, ela tem a ideia de rejeitar, de não considerar, de não atribuir valor ou mérito. Então, pense, toda pessoa que rejeita o Deus Pai e o Deus Filho, essa pessoa é da ótica de João, anticristo. Então, pense comigo, nós temos diante de nós uma definição de quem é, ou do que é. E ao longo da história, se você fizer uma pesquisa, você vai observar que muitos homens, muitos elementos, pessoas que tiveram poder, elas agiram como anticristos. Um exemplo, e eu te convidaria a fazer uma pesquisa, vá depois no Google ou em uma fonte de confiança e pesquise o nome Antíoco Epifânio. Esse era um rei Seleucida, que foi um desdobramento do Império Grego. Ele ascendeu ao trono e governou na Síria no 2º século antes de Cristo. E ele foi um legítimo anticristo. Embora Cristo não estivesse ali, ele agiu como alguém que nega o Deus Pai, o Deus da Bíblia. E ele, de fato, pode ser para nós um grande exemplo do que seria um anticristo, ou seja, alguém que nega o Deus Pai, no caso de Antíoco Epifânio, mas também alguém que nega o Deus Filho, Cristo. Então, queridos, eu quero dizer que nós estamos falando sobre quem rejeita o Pai e o Filho. E eu gostaria de, considerar com todos que existem hoje muitas pessoas que de fato rejeitam o Deus Pai e o Filho. E você então poderia perguntar, mas Tiago, por que pessoas rejeitam? Bem, a gente poderia filosofar bastante em algumas teorias, mas eu acredito que de fato o mundo ele tem uma grande rejeição a Deus e a Cristo especificamente, e uma das razões que eu vejo é que o mundo ele não quer ser relegado a uma posição de vulnerabilidade. Quando nós consideramos a existência de um ser superior, isso significa que o homem está em uma posição desconfortável, em uma posição de fragilidade. Ele não é dono do mundo, ele está numa posição onde ele pode ser apanhado. Bem, essa é uma razão. Eu entendo também que outra razão para se rejeitar Deus é o fato de que a existência de Deus, ou seja, de um ser com um padrão elevado, significa que a conduta dos seres humanos, ela é analisada à luz ou em contraste com o padrão desse ser superior.
Significaria então que a existência de um ser superior, ela estabelece um padrão moral, um padrão de conduta, que se torna então a base de comparação do padrão praticado pelo homem. E isso então coloca o homem numa situação muito complicada. Por quê? Se existe um ser superior, significa então que ele tem um padrão superior e que o padrão dele incomoda o padrão humano. Porque agora a régua, ou o padrão de medida foi elevado e isso é incômodo. A moral, o valor, o padrão moral do Criador, ele é incômodo. E eu entendo também que a existência de Deus, ela incomoda os seres humanos, porque, segundo se acredita por aí, à luz do que eles dizem ser ciência, os seres vivos estão em evolução. Eles são os atores, os protagonistas, os senhores desse universo. Mas então, se nós admitimos que existe um Deus, um ser superior, significa então que ele criou todas as coisas e que o ser humano, ele não é senhor da criação. E eu acredito também que um fator que incomoda a respeito da existência de Deus é que se ele criou todas as coisas, um dia a criação terá que prestar contas. Significa então que aquele que criou, ele pedirá contas, ou ele então receberá a sua criação e emitirá juízo sobre ela. Significa então que a criação, ela tem um papel de prestar contas àquele que criou. Bem, eu falei algumas coisas, mas só para a gente fazer uma breve recapitulação. Se existe então um Criador, o ser humano está numa posição vulnerável. Se existe um Criador, Deus, um Altíssimo Superior, significa que há um padrão elevado que incomoda o ser humano. Se existe um Criador, significa então que os seres humanos não são senhores, os atores principais e grandes protagonistas da história do universo. Significa também que há uma prestação de contas, ou que há alguém que pode colocar o ser humano sentado em um banco de tribunal e dizer: por que fez isso? Por que fez aquilo? Eu quero então entender. Bem, uma prestação de contas. A existência de Deus incomoda, mas a existência do Filho, ela também incomoda. Eu já falei em outro vídeo, na época das comemorações da Páscoa e da morte de Jesus, eu estava mostrando como que o nosso mundo, ele se opõe à pessoa de Cristo. Bem, é um fato. Algumas personalidades do mundo religioso, elas não são alvo de crítica, de oposição, de blasfêmia e profanação, como Cristo é. Eu creio que a posição de Jesus Cristo como o único mediador entre a humanidade e o Deus Criador incomoda. O estilo de vida que Cristo promoveu e espera dos seus discípulos, ele também incomoda. Queridos, façam uma análise. A pessoa de Cristo, ela tem sido alvo de discórdia e rejeição há muito tempo. Então eu diria para todos que a nossa raça humana, que é muito habilidosa em criar divindades ou criar criaturas ou pessoas sagradas, essa raça humana, ela se incomoda com a pessoa de Cristo, porque ele diz que ele é único e que não precisa de ninguém além dele. Então é como se o Cristo, ele atrapalhasse o comércio das divindades. Bem, se você pesquisar, você vai ver que quando Paulo chegou pregando essa mensagem na cidade de Éfeso, o povo de lá ficou incomodado. Porque quando pregou que Jesus Cristo, ele era o caminho para Deus, e quando ele pregou a fé em Cristo, o povo daquela cidade ficou incomodado. Porque havia ali fabricantes de nichos e produtos da deusa Diana.
A pregação de Paulo, ela colocou um fim no comércio religioso e aquilo incomodou e certamente incomodaria o nosso mundo. Se Cristo é suficiente e único, não precisaria de nada mais. Isso colocaria um fim às invenções e à criatividade humana. Mas eu entendo também que o padrão que Cristo promove, o padrão de santidade, boas obras, amor, perdão, o estilo de vida cristão, ele também incomoda o mundo. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. E eu mostrei para vocês que o nosso mundo, ele carrega traços de rejeição do Pai e também rejeição do Filho. Com isso, eu poderia dizer que o nosso mundo, que a criação, que esse cenário onde vivemos, ele é um cenário propício a movimentos anticristãos. É palco de histórias de oposição a Deus e especificamente de oposição a Cristo. Eu quero então convidar você a pensar um pouquinho à luz daquilo que Daniel, que Paulo e o apóstolo João falam. Tomando por base os textos de Daniel, de 2 Tessalonicenses e também de 1 João e Apocalipse, nós poderíamos fazer um apanhado, como se fizéssemos então uma depuração do que essas passagens falam. E nós poderíamos entender qual é o contexto do que a Bíblia fala sobre o movimento anticristão característico dos últimos dias. Vamos fazer uma leitura do livro de Daniel? Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, se você tem uma Bíblia em mãos, para Daniel capítulo 7. O capítulo todo é muito interessante, porque ele fala sobre reinos que se sobrepõem e fala também especificamente sobre um reino futuro que se levantaria. Então, observe comigo no capítulo 7, o versículo 17. Diz assim: esses grandes animais, Daniel teve uma visão sobre grandes animais, são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés aquilo que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais forte do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Bem, o texto todo é interessante, como eu disse, e você poderia lê-lo para ter mais detalhes. Mas, olhando esse trecho da passagem, a gente está olhando o cenário final visto por Daniel. Daniel, ele teve uma visão de reinos. Ele teve uma visão de reinos que caem e dão lugar a outro reino e assim por diante.
Mas a visão final que Daniel teve a respeito dessa história de governos do mundo foi uma visão terrível, porque ele viu que se levanta um reino cruel e desse reino ou desse grupo de governo surge uma figura que se sobressai, que se sobrepõe aos outros líderes e que ele se levanta em oposição a Deus e ao povo de Deus. Essa passagem, ela fala que essa figura que se levanta, ela seria oposta ao povo de Deus. Que esse líder que se levanta, ele falaria contra o Altíssimo, que ele mudaria a ordem natural das coisas, que ele promoveria mudanças na forma de vida, na forma do mundo como nós o conhecemos. E a palavra também fala que ele, nesse ambiente de perseguição, ele faria isso de forma muito cruel. Bem, Daniel, quando teve essa visão, ele ficou altamente perturbado e ele teve grande curiosidade de entender o que seria isso. Então, Daniel viu um reino, ou seja, nações com seus líderes, e que do meio da liderança das nações surge uma figura que se opõe a Deus, que persegue o povo de Deus e que é cruel em sua natureza, promovendo mudanças, sendo alguém que tem controle para modificar a forma como a vida humana caminha. Queridos, pensem nisso. Daniel então viu um líder, alguém que surge do meio do governo. Se nós avançarmos o nosso pensamento para 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu te convido também a ler esse capítulo, nós vamos observar que Daniel fala que o fim dos tempos ou o retorno de Cristo, ele não aconteceria até que se manifestasse o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto. O apóstolo Paulo diz que esse homem que surge, ele traria para ele a adoração como se ele fosse Deus. E o texto também diz que ele será um agente que atuará sob o poder de Satanás e que ele operará prodígios, sinais, poderes e que ele seria altamente enganoso. Então veja, o apóstolo Paulo diz que se levanta uma figura que tem o poder do próprio Satanás, que opera poderes, prodígios e maravilhas, e que ele enganaria os homens, enquanto rejeita Deus e tenta destronar Deus e toda forma de culto a qualquer divindade, como se dissesse: vocês podem olhar apenas para mim, não precisam dos seus deuses. Paulo narra esse cenário. Se nós observarmos também 1 João capítulo 2, ali o apóstolo João, ele fala que há anticristos no mundo. Ele disse que nos dias dele já haviam alguns anticristos, ou seja, pessoas que negavam o Pai e o Filho. Mas ele diz que eles sabiam que se levantaria o anticristo. João, ele diz, existem pessoas que se opõem, mas existe um que vai se levantar e ele será diferente dos outros. Capítulo 4, ele também fala disso. É interessante que quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17, nós encontramos um cenário muito específico que narra então a manifestação dessa figura e como ele consegue ascender ao poder, dominando sobre outros, perseguindo, matando e também atraindo para ele a adoração.
O texto de Apocalipse diz que ele consegue controlar os povos da terra, seduzindo, controlando, manipulando. Certamente, uma forma de dizer que ele tem autoridade no cenário econômico, político e religioso. Ali fala que ele é como alguém que brota e que nasce de uma coligação de nações. Bem, eu falei muita coisa e talvez você está com a mente cheia de perguntas e curiosidades. Leia essas passagens. Na descrição do vídeo, eu vou colocar os textos para que vocês se lembrem de olhar. Mas observe então que ele é um líder que surge como um líder. De fato, pense comigo. Como seria acreditado no nosso mundo alguém que aparece do nada, que surge de lugar nenhum? As pessoas não acreditariam. Mas o que é possível entender pela Bíblia é que do meio dos povos, dos governos humanos, há de se levantar alguém com força de personalidade, sendo usado pelo próprio Satanás, com capacidades e habilidades para iludir as pessoas. Sabe, queridos, a Bíblia diz que isso acontecerá e que ele será muito sedutor. Sedutor não no sentido como a palavra é usada em nossos dias, mas ele será uma pessoa com capacidade de sedução por meio da proposta que faz, das obras que produz, por meio dos enganos que ele de fato colocará diante dos olhos das pessoas. Imagine comigo um mundo como o nosso, que está carente de manifestações de poder. Um mundo como o nosso, que anda atrás de tudo aquilo que diz assim, olha, ele é operador de milagre, aquele ali, ele opera isso, aquilo. As pessoas estão indo atrás dessas pessoas. Imagine se surge alguém que de fato opera grandes maravilhas. Imagina como o homem ficaria então seduzido e atraído por uma figura como essa. Esse é o cenário que a Bíblia descreve como sendo o cenário desse anticristo. Ele será anticristo porque ele nega o Pai, ele nega o Filho, porque ele se opõe ao culto ao Pai e ao Filho. Ele persegue, mata e é cruel. E ele tenta e trabalha para criar uma nova ordem, uma nova forma de vida, uma nova forma de religião, de vida social, de economia, de política, certamente assumindo o controle de tudo. Bem, a gente agora então conseguiu pegar o que o texto bíblico fala desse assunto. E a gente pode começar a traçar algumas ideias e pensar um pouquinho. Bem, vamos pensar uma coisa. Por mais que ainda não tenha surgido o anticristo, vamos assumir que há anticristos no mundo. É um fato. João viu isso algumas décadas depois da morte e ressurreição do Cristo. Ele já via na sua geração homens que se levantavam contra Cristo. E ainda hoje, e hoje também, há pessoas que são contra Cristo. Eu quero alertá-los, cuidado com aqueles que negam Cristo. Cuidado com aqueles que tiram Cristo da posição que ele tem. Leia Colossenses 1 e você vai ver que ele é quem possibilita o transporte do homem do império das trevas para o reino do amor de Deus. Ele é o Criador, o primogênito. Ele deve ter a primazia. Quando fala primogênito, significa que ele tem a posição primeira, de prioridade. A Bíblia diz ali que tudo foi criado por meio dele e que tudo tem a ver com ele. Se qualquer pessoa tire Cristo desta posição e tente colocar qualquer outra pessoa ou criatura
nesse lugar, cuidado. Esse é um trabalho anticristão. Mas eu quero dizer também, à luz do que 2 Tessalonicenses, capítulo 2 diz, que por mais que esse homem da iniquidade ainda não tenha se manifestado, o texto diz que o mistério da iniquidade, ele já está operando no mundo. O texto ali mencionado por Paulo, ele diz assim, olha, o homem da iniquidade, ele ainda não se manifestou, mas o mistério, o trabalho da iniquidade, ele já está ativo. Por quê? Satanás está trabalhando nesse mundo, destruindo pessoas, enganando pessoas, produzindo no mundo mentira, engano, oposição a Deus, estimulando a maldade no mundo, maldade que está dentro do ser humano e que é exteriorizada nos atos de crueldade, nos atos de egoísmo, na omissão e na prática de coisas vergonhosas. A Bíblia diz que Satanás já está ativo. Então, poderíamos dizer que o trabalho de Satanás já está em andamento e que o ápice será a manifestação desse homem, desse líder que ainda virá. Então veja, há anticristos. O mistério da iniquidade já está ativo no mundo. Esses são fatos importantes. Mas aí alguém então faz uma pergunta e diz assim, nossa, Tiago, mas e então, quando esse homem aparecer, e se eu não conseguir identificá-lo? E se eu não souber que ele é o anticristo e que ele está controlando tudo? E se eu for enganado? Eu posso ser enganado? Pense. Você acredita que o povo de Deus, o Filho de Deus, um crente, estou falando aquele que tem a fé em Cristo e que tem o Espírito Santo, seria possível uma pessoa dessa ser enganada? Reflita um pouco. A Bíblia diz que o Espírito, ele é a unção de Deus sobre o povo de Deus. E que o Espírito Santo, ele guiará o homem a toda verdade. Que ele falaria das coisas de Cristo. E que ele é o Consolador. Ele é aquele que está ao lado, orientando, encorajando e guiando. Então imagine, seria possível alguém que tem o Espírito Santo ser enganado e não saber quem é essa figura? O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que aqueles que serão enganados por essa figura serão aqueles que não acolheram a verdade para serem salvos. Sim, muitos serão enganados, mas os que serão enganados são aqueles que não acolheram, que não se agarraram, que não se solidificaram e criaram raízes na verdade. Esses sim serão enganados pelo homem da iniquidade, pelo anticristo, por esse que surge de um grupo de nações se opondo a Deus e ao Filho. Esses que não acolheram a verdade, esses serão alvos fáceis desse líder que virá. Então, eu creio que nós temos diante de nós um grande desafio, porque nós sabemos que existem já planos e obras em curso no mundo. O diabo está ativo, o trabalho está sendo feito e certamente quando chegar o momento, esse líder surgirá e ele enganará a muitos. E, de fato, ele iludirá pessoas que não acolheram a verdade. Ele perseguirá aqueles que creram na verdade e andam na verdade. E ele será um opositor de Deus e de Cristo, porque Deus é a verdade.
Ele é o pai da mentira. Ele se levantará contra tudo que é a verdade e certamente enganará aqueles que não creram e não se apegaram, não conhecem e não estão intimamente ligados à verdade. Eu quero terminar essa palavra com um texto, com o texto da continuação daquilo que João fala. Olhando 1 João, capítulo 2, eu gostaria de convidá-lo a ler comigo do versículo 24 em diante. O texto diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Olha só, vamos fazer uma pausa aqui. O texto diz: permaneça no coração e na mente de cada cristão, de cada crente, aquele que creu em Cristo, aquilo que ouviu, ou seja, a mensagem do Evangelho de Cristo, a mensagem da Escritura. João faz um apelo que permaneça a palavra de Cristo. E se essa palavra permanece em você, você está então permanecendo no Pai e no Filho. Queridos, é um relacionamento de intimidade. O tema, guardar a palavra e estar em Cristo. Se você observar o Evangelho de João, você vai observar que João ele quer mostrar como Cristo ensinava que, enquanto a palavra dele permanece em nós, nós permanecemos nele, Cristo. É um relacionamento que tem tudo a ver. É impossível alguém de fato estar permanecendo em Deus se não estiver guardando a palavra. Ou seja, a palavra de Cristo está guardada em mim. Eu estou guardado no Deus Pai. O texto diz mais: quanto a vocês, a unção que de Deus receberam, ela permanece em vocês. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção de Deus vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha o que João diz: vocês que são de Cristo têm a unção de Deus. E essa unção de Deus ensina, ela convence, ela orienta. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus. E sabe de uma coisa? Aquele que tem o Espírito, ele não é enganado. Queridos, quem tem o Espírito Santo tem condições de discernir a mentira e o engano. Eu não tenho a menor dúvida no meu coração, quando surgir esse líder, com os seus planos diabólicos e satânicos, com a sua capacidade de sedução, aquele que tem o Espírito, ele saberá. E sabe de uma coisa? Deus quer que permanecemos nele. Deus quer que a palavra de Cristo permaneça em nós. Que possamos nos apegar à verdade, porque aquele que tem a verdade, ele não é alvo da mentira. Eu gostaria de dizer nessa noite que nós estamos diante de um cenário de grande indefinição a respeito do futuro. A história vem se desenrolando há muito tempo e nós estamos esperando o retorno de Cristo. Mas pelo que o texto bíblico diz, Cristo não virá
enquanto não se manifestar essa figura. E sabe de uma coisa? Esse homem virá cedo ou tarde. E quando ele vier, será engano para muitos, perseguição para o povo de Deus. Ele será um opositor, um inimigo de Deus. E ele certamente trará alguma ordem para o mundo que poderá parecer boa para os homens. Mas, na verdade, ele é um agente do diabo. Não se enganem, o diabo não é bom. As obras do diabo não são boas. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Cristo virá. E Cristo destruirá esse anticristo com o sopro da sua boca. E aqueles que são de Cristo reinarão com ele para sempre. E alguém diz, poxa, pastor, ou Tiago, e se esse homem vier? E se eu for perseguido? E se a minha vida for colocada em risco? Bem, o povo de Deus, aquele que é fiel, a vida dele será colocada à prova. E eu quero te encorajar. É um encorajamento que faço para você e para mim. É um encorajamento que faço a todos. Se você é de Cristo, não negue o nome de Cristo. Se você é alguém que colocou a sua fé na palavra de Cristo, não negue. A palavra diz em Apocalipse, capítulo 6 e em capítulo 7, que aqueles que morreram por causa do testemunho de Cristo receberam o consolo de Deus. E pode ser que tenhamos que suportar aflições e dores no corpo, mas nada disso se compara com aquilo que Deus tem preparado. João disse que ele viu aqueles que vieram pela morte, aqueles que foram mortos pela sua fé, mas que quando eles chegaram diante de Deus, eles foram consolados, eles tiveram suas lágrimas enxugadas e eles então receberam o consolo de Deus. Queridos, se esse dia nos apanhar, que possamos ser leais até o fim. Que possamos permanecer em Cristo, guardar a palavra de Cristo e, se necessário, oferecer a nossa vida, mas que nunca neguemos o nome de Cristo. Cristo disse, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei essa pessoa diante do Pai, mas aquele que me nega, eu também o negarei. Seja fiel até o fim e se prepare. O mistério da iniquidade está ativo. Mas para nós, isso não importa. Tudo é especulação. O que importa para nós é Cristo. Vamos orar? Soberano Deus, obrigado por essa palavra e por esse ensinamento. O ensinamento, Pai, não é meu, a palavra não é minha. O que eu gostaria, Deus, é de ser alguém que compartilha com as pessoas o que a Bíblia diz. E eu peço, Pai, ensina-nos pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a compreender aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, e ajuda-nos a perseverar até o fim. Nós te pedimos, Deus, ajuda-nos a enraizar nossas vidas na verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a ser dirigidos pelo Espírito Santo. E dá-nos força, Pai, para sermos fiéis até o fim, ainda que tenhamos que pagar o preço, oferecendo a nossa vida por não negar o Cristo e a palavra. Ajuda-nos, Pai, a ser leais e ajuda-nos a estar preparados. Enquanto isso, Deus, use nossa vida para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos levar a verdade aos homens, para que os homens conheçam a verdade e sejam livres verdadeiramente. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos amadurecidos, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados e iludidos por toda doutrina, enganados por aqueles que estão induzindo ao erro. Ajuda-nos, Pai,
a permanecer na verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade. E, se necessário for, ajuda-nos a ter coragem de morrer pela verdade. Essa, Pai, é a nossa oração, oferecendo a nossa vida e te pedindo, Pai, usa-nos como vozes da verdade nesse mundo de trevas, para a tua glória e para o conhecimento de Cristo. Amém. Eu gostaria de dizer que provavelmente muita coisa que eu falei pode estar gerando dúvidas no seu coração. Eu provavelmente não trouxe respostas para todas as suas perguntas. O que eu fiz foi estimular a sua mente. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Não tenha medo, não perca tempo com especulações. Conheça a palavra. E lembre-se disso, quem tem o Espírito não é enganado. Enganados serão aqueles que não acolheram a palavra, que não acolheram a verdade. Esses serão alvos fáceis para a mentira. Queridos, permaneçam firmes. E nesse momento, eu quero nesse momento convidá-los a um tempo de oração. Ore pedindo a Deus que te enraize na verdade. Peça que Deus possa ajudá-lo a conhecer e busque conhecer a verdade de Deus. Peça que Deus possa te ajudar nessa missão e nessa tarefa preciosa. Ore pedindo que Deus te use como voz da verdade nesse mundo, como um profeta da verdade, como alguém que luta contra a mentira e apresenta a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus, para as pessoas. Eu quero convidá-lo a orar, pedindo para que Deus possa cuidar também da igreja dele espalhada pela terra e para que Deus não permita que medo e covardia faça com que amemos mais a nossa vida do que a Cristo. Queridos, há muitos objetivos de oração que poderíamos mencionar, mas ore também pelas famílias, pelos governos, por aqueles que estão na linha de frente contra esse vírus que tem atrapalhado a nossa vida. Ore pela estrutura das famílias, pelos casamentos, pela relação de pais e filhos. Ore por aqueles que estão em lares abusivos, aqueles que devem estar passando por grandes medos e temores, mesmo dentro de casa. Vamos orar uns pelos outros. Encoraje a todos a orar e, no fim de tudo, confie em Deus e coloque a sua vida debaixo dos cuidados dele. Espero que a paz de Deus te acompanhe nessa semana.